Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Vamos estudar hoje contradições no livro O que é o Espiritismo, na tradução de José Herculano Pires, LAC Editora. Vamos ao nosso estudo logo após a nossa vinheta. Allan Kardec inicia o estudo dizendo: as contradições que se notam com bastante frequência na linguagem dos espíritos só podem surpreender os que têm da ciência espírita um conhecimento superficial, pois são consequência da natureza mesma dos espíritos que, como já dissemos, só têm conhecimento das coisas na proporção de seu adiantamento, e alguns sabem consideravelmente menos que certos homens. Há muitos espíritos que desencarnaram no passado e não têm os conhecimentos que hoje a nossa sociedade tem no avanço da ciência, né, da tecnologia, de todas as áreas, né, que compreendem a intelectualidade. Muitos espíritos se encontram ainda muito atrasados com relação a esses conhecimentos. Se nós recebemos mensagens desses espíritos, eles vão trazer ainda conceitos de sua época, às vezes até da época da escravidão no Brasil. Então é preciso muito cuidado em analisar, em observar, com razão, com lógica, as orientações trazidas por esses espíritos. Seguindo, sobre um grande número de questões, diz Kardec, apenas podem emitir opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada e conservar o reflexo das preocupações terrenas do que não se libertaram ainda. Então, o espírito que ainda tem lá seus conceitos da época da escravidão, ou da época da Idade Média, ou mais ainda do passado, vai trazer a sua opinião pessoal, ainda com as preocupações terrenas que eles ainda não se libertaram da época em que viveram aqui na face da Terra. Então, esse ponto tem que ser muito bem analisado, muito bem observado. Outros forjam sistemas próprios sobre as coisas que ainda não sabem, particularmente no que concerne às questões científicas e à origem das coisas. Não é, pois, de admirar que nem sempre estejam de acordo. De acordo com o quê? Com a ciência, que já trazem essas informações no progresso, no adiantamento que elas realizaram. Então, certos espíritos, se considerando sábios, são classificados como pseudo-sábios, eles forjam sistemas próprios sobre coisas que ainda não sabem, particularmente no que concerne às questões científicas e a origem das coisas. Tem muitos espíritos que trazem orientações, ou sei lá se são eles mesmos, falando de outros mundos que estão localizados a 5 milhões de anos-luz da face da Terra. Ou seja, para você chegar nesse planeta, você precisa viajar a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, durante 5 milhões de anos. E o espírito traz em um livro, no Movimento Espírita, informações sobre esse planeta, de como é lá, como é a energia, como é a vida, como são os mares, como são as cidades. Então, muitas das vezes, esses espíritos nem saíram do panorama da Terra e trazem esses conceitos sobre coisas que eles não sabem, mas eles idealizam esses sistemas, essas orientações. E muitas das vezes são livros com mais de 300 páginas. Meus amigos, precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados. Então, Kardec diz, né, muitas das vezes, sobre as questões científicas que eles não têm nenhum conhecimento, mas forjam essas orientações. Preciso cuidado. Algumas pessoas surpreendem-se ao encontrar comunicações contraditórias firmadas com o mesmo nome. Esse é um ponto importante também.
Só aos espíritos inferiores, segundo as circunstâncias, é dado se contradizerem. Os espíritos superiores jamais se contradizem. Olha o estudo apresentado por Allan Kardec. Algumas pessoas se surpreendem, mas essa mensagem foi assinada por um espírito elevado. Olha só, aqui ele fala uma coisa ridícula, nessa outra existe sabedoria. Então, só os espíritos inferiores fazem contradições. Os espíritos superiores jamais se contradizem, porque eles têm o conhecimento, têm a intelectualidade, têm conhecimentos científicos em todas as áreas e têm uma moral elevadíssima. Os espíritos inferiores, segundo as circunstâncias, o grau de elevação desses espíritos, trazem confusões e comunicações completamente contraditórias. É um aviso, é uma observação que foi feita por Allan Kardec em suas pesquisas, em suas observações, em suas análises, no processo, no método empregado por Allan Kardec. Por menos iniciado que se esteja nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se da facilidade que certos espíritos se enfeitam com nomes de empréstimo, para dar autoridade às suas palavras. E ainda diz Kardec. E podem-se concluir com certeza de que duas comunicações contraditórias e subscritas pelo mesmo nome respeitável, uma é necessariamente apócrifa, ou seja, falsa ou suspeita. Dois meios há que podem servir para indicar a correta atitude nas questões duvidosas. Outra dica dada por Allan Kardec para os nossos estudos, para que nós não sejamos enganados. Ele dá isso para a gente porque ele viu, analisou, observou e viu na prática espírita, nas suas observações, nas suas análises, no seu método, os meios que nós podemos utilizar para não cair nessas armadilhas. O primeiro consiste em submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. O destaque é meu. É a recomendação que fazem todos os bons espíritos, o que cuidadosamente evitam os mentirosos, pois sabem perfeitamente que o exame apurado viria fatalmente os prejudicar. Claro, seriam desmascarados se nós submetermos a um exame severo da razão, do bom senso e da lógica as mensagens contraditórias. Conclui Kardec. Por isso, evitam a discussão e querem ser acreditados sem objeção. Uma ocasião, está na Revista Espírita, um senhor foi na Sociedade Espírita de Paris, apresentou uma mensagem a Allan Kardec e dizendo, olha, o espírito que me ajuda, que me dá assessoria, né, do plano espiritual, mandou entregar a você esta mensagem. E logo no início a mensagem dizia que você, Kardec, deve aceitar minhas orientações sem exame, sem o bom senso, sem a lógica. Você tem que aceitar tudo como verdade. E Kardec disse ao cidadão, meu senhor, essa mensagem não serve para mim. Porque jamais eu emprego esse método. Aceitar tudo sem um exame severo da razão, do bom senso e da lógica. Diga lá ao seu espírito que eu não aceito essa imposição. Né? Olha aí, o exemplo dado por Allan Kardec está numa das revistas espíritas, nos 12 volumes da Revista Espírita. O segundo critério, diz Allan Kardec, da verdade é a concordância do ensino. Quando o mesmo princípio é ensinado em lugares diferentes, por diferentes espíritos, e médios estranhos uns aos outros, o que não estejam sob a mesma influência, pode-se concluir que é mais verdadeiro no que um outro que emana de uma só origem e é contraditado pela maioria.
Vamos começar de novo. O segundo critério, 2, 3. O segundo critério da verdade é a concordância do ensino, diz Kardec. Quando o mesmo princípio é ensinado em lugares diferentes, por diferentes espíritos e médios estranhos uns aos outros, e que não estejam sobre a mesma influência, pode-se concluir que é mais verdadeiro no que um outro que emana de uma só origem e é contraditado pela maioria. Bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso estudo no canal Caminho Espírita, Contradições, no livro O que é o Espiritismo, tradução de José Herculano Pires. Assine o canal, dê o seu joinha para que a gente possa continuar estudando a doutrina espírita juntamente com vocês, para que o mundo compreenda melhor a vida física e a vida espiritual, e que possamos nos tornar homens de bem. Muita paz.